Já se olhou no espelho e se perguntou se era boa o bastante, porque alguém fez você acreditar que não era? Ou já desconfiou de um elogio achando que por trás dele tinha uma armadilha? Essas reações não aparecem do nada, são marcas invisíveis de um relacionamento abusivo. Às vezes, a relação termina, mas você ainda acorda com medo. Você sorri, mas sente que não é suficiente. Você se apaixona de novo, mas não consegue confiar. Ou talvez nem consiga se relacionar por medo de sofrer novamente. O abuso não acaba no rompimento. Ele fica guardado nas pequenas coisas, no olhar desconfiado, na voz interna que critica, no nó na garganta que aparece do nada. E é exatamente sobre essas marcas invisíveis que a gente precisa conversar hoje. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Dominando as Suas Emoções. Eu sou a Vivi Bantim, psicóloga e neuropsicóloga, e hoje nós vamos falar sobre algo que quase ninguém enxerga, mas que pode estar controlando sua vida sem que você perceba. As marcas invisíveis de um relacionamento que não foi saudável, de um relacionamento que foi abusivo ou que está sendo abusivo. Muita gente acredita que quando a relação acaba, tudo termina junto. A dor, o medo, a insegurança. Só que a realidade é bem diferente. O fim do relacionamento não significa o fim das consequências. Pelo contrário, é muitas vezes no silêncio que a dor grita mais alto. Você sai da relação, mas continua escutando frases que te diminuíram. Você tenta seguir, mas se pega com medo de repetir os mesmos padrões. Você conhece alguém novo, mas desconfia de cada gesto de carinho. É como se o abuso tivesse deixado um eco dentro de você. E é sobre esse eco que precisamos conversar. Porque essas marcas não são visíveis para os outros, não deixam hematomas, não aparecem em fotos, mas estão aí, moldando a forma como você se vê e como você se relaciona. Hoje nós vamos juntos explorar como essas marcas afetam a autoestima, como o medo e a insegurança continuam presentes mesmo depois do término e, principalmente, como é possível transformar essas cicatrizes em força, em aprendizado e em consciência. Então, respira fundo, se ajeita onde você está, porque esse episódio pode mexer em lugares sensíveis, mas também pode abrir espaço para um novo começo. Para começar essa conversa, eu quero ler um depoimento que poderia ser de qualquer pessoa que passou por isso. A cada manhã, quando acordo, sinto um peso que não sei explicar. Olho no espelho e me pego questionando se sou boa o suficiente. Se alguém, algum dia, vai me aceitar do jeito que sou. A voz do passado ainda sussurra dentro da minha cabeça, me lembrando das minhas falhas, das minhas dúvidas, do meu jeito errado de ser. Sinto medo das minhas próprias escolhas. Até decidir algo pequeno parece um teste. E eu tenho medo de falhar, de decepcionar, de repetir erros que nem são meus. E esse medo me faz hesitar, me faz desconfiar de mim mesma. Quando alguém se aproxima com carinho, eu me retraio. Questiono cada gesto, cada palavra, procurando sinais de armadilha que talvez nunca existam. Às vezes, prefiro me afastar antes de me machucar novamente. E mesmo nos momentos em que sorrio, sinto um vazio silencioso, um peso invisível que ninguém vê. Me sinto exausta de sempre tentar agradar, de sempre provar que sou suficiente, de sempre lidar com a insegurança que um dia foi plantada dentro de mim. O passado
deixo rastros que parecem seguir cada passo que eu dou. E eu ainda estou aprendendo a respirar sem culpa, a confiar sem medo, a acreditar que posso ser feliz comigo mesma e com os outros, sem esperar a aprovação de ninguém. O abuso acabou? Talvez tenha parado de falar comigo, mas deixou essas marcas invisíveis, essas feridas silenciosas, e pouco a pouco estou tentando aprender que posso viver além delas. E é exatamente isso que a gente precisa entender. Essas marcas invisíveis não desaparecem com o fim do relacionamento. Elas ficam ali, silenciosas, moldando a forma como você se vê, como reage, como se protege. Muita gente acredita que basta terminar para se sentir livre. As pessoas que vivenciam esses relacionamentos sabem o quanto é difícil sair de uma relação assim. Mas a verdade é que o término é só o começo da jornada de cura. E se não houver um olhar cuidadoso para o que ficou, você continua carregando medos, dúvidas e inseguranças, mesmo sem perceber. Essas marcas podem se manifestar de diversas formas. Abalar sua autoestima, você sentir que nunca é suficiente, que precisa provar constantemente seu valor. O espelho se torna um lugar de julgamento e não de reconhecimento. Você pode passar a sentir medo e hesitação. Decisões simples passam a parecer riscos enormes, porque o medo de errar ou de sofrer novamente se tornou automático. Você se sente desconfiada, retraída. Até mesmo gestos de carinho podem ser questionados. Você se pergunta se a pessoa é realmente confiável ou se vai te machucar, antes mesmo de conhecê-la de verdade. E aquela culpa silenciosa? Muitas vezes, quem passou por um abuso emocional carrega a sensação de responsabilidade pelo que aconteceu, mesmo sabendo racionalmente que não tem culpa. E a cada dia que passa, essas marcas invisíveis podem se infiltrar em todas as áreas da sua vida. Trabalho, amizades, relacionamentos amorosos, seu próprio cuidado consigo mesma. Elas funcionam como uma sombra que não desaparece sozinha. Mas aqui está o ponto mais importante. É possível transformar essas cicatrizes em aprendizado, em força, em consciência. O primeiro passo é reconhecer que elas existem. O segundo é acolher seus sentimentos sem julgamento, sem pressa. E o terceiro é buscar caminhos de cura que te permitam reconectar-se consigo mesma e com o mundo de forma segura e saudável. E aí vem a pergunta que todo mundo se faz: como transformar essas marcas em força, em aprendizado e consciência? Primeiro, é importante entender como tudo isso acontece no seu cérebro. Quando você vivencia um relacionamento que não foi saudável, seu cérebro entra em modo de sobrevivência constante. O sistema de alerta, que é a amígdala, fica hiperativo, pronta para detectar qualquer sinal de ameaça. Mesmo depois que a relação termina, ela continua reagindo a pequenos gatilhos. Uma crítica, um silêncio, uma mensagem que demora para chegar. Essa hiperatividade cerebral faz com que o medo e a insegurança pareçam automáticos. Não é fraqueza sua, é uma resposta neurobiológica legítima. Seu cérebro aprendeu a proteger você de um perigo que já passou, mas ele não sabe que a ameaça acabou. Por isso você hesita, por isso duvida de si mesma, por isso desconfia dos outros. E a autoestima abalada, como eu mencionei, a parte do cérebro ligada à identidade e à autovalorização, que é o córtex pré-frontal, ele fica constantemente sendo bombardeado por mensagens negativas,
críticas e desvalidações. Isso cria um padrão mental. Eu não sou suficiente. Com o tempo, seu cérebro passa a reproduzir essa crença mesmo sem estímulo externo. Então, se queremos transformar essas marcas invisíveis, precisamos agir em três frentes: cérebro, comportamento e percepção emocional. Reconhecer os padrões. O primeiro passo é trazer consciência. Preste atenção nos momentos em que você hesita, se sente segura ou se culpa. Anote para si mesma. Isso é uma resposta ao passado, não à situação atual. Esse simples ato já começa a desprogramar o gatilho automático que a amígdala disparou durante meses ou anos. Para treinar o cérebro, precisamos criar novas experiências seguras. Cada vez que você se permite confiar, mesmo que aos poucos, cada vez que se reconhece como suficiente, mesmo que de forma pequena, você está reconstruindo conexões neurais, fortalecendo o córtex pré-frontal sobre a amígdala. É como ensinar seu cérebro que o mundo agora pode ser seguro, que você é capaz e valiosa. Não adianta só racionalizar. As emoções precisam ser acolhidas. Você precisa reservar momentos para si, para ouvir suas necessidades, para celebrar pequenas vitórias. Técnicas simples, como escrever sobre seus sentimentos, exercícios de respiração, ajudam a reduzir a ativação da amígdala, diminuindo ansiedade e medo. Lembre-se, essas marcas invisíveis não precisam ser correntes. Elas podem ser instrumentos de autoconhecimento, alertas de padrões que você não quer repetir, lembranças da força que você precisou ter para sobreviver. Transformar a dor em aprendizado não é apagar o passado, é ressignificar a experiência. Olhar para as suas cicatrizes e perceber que elas contam uma história de resistência. Uma história que você pode usar para se conhecer, para se proteger, para se valorizar e, finalmente, para se permitir viver de forma plena e consciente. Sabe, esse episódio não surgiu do nada. Alguns dias atrás eu estava conversando com uma pessoa que acabou de sair de um relacionamento que parecia perfeito. Até que aos poucos ela começou a perceber como tudo a fazia duvidar de si mesma. Ela me contou como, mesmo semanas depois do término, acordava com o peito apertado, com medo de tomar qualquer decisão, como se cada gesto pudesse dar errado, como se ainda estivesse presa àquela voz que dizia que nunca era suficiente. E foi nesse momento que minha mente voltou no tempo, 7 anos atrás, quando escutava relatos de mulheres que viviam situações extremas de violência emocional e psicológica. Mulheres que precisavam de abrigo, que ligavam para a emergência com o parceiro do lado de fora do quarto, tentando invadir para machucá-la, para controlar, para aterrorizá-la. Mulheres que, mesmo depois de se afastarem, continuavam carregando marcas invisíveis, cicatrizes que ninguém podia ver, mas que estavam ali, silenciosas, moldando cada pensamento, cada gesto, cada emoção. Foi aí que eu pensei: quantas mulheres estão passando por isso sozinhas, carregando essas marcas invisíveis sem ninguém para olhar de perto? Quantas se sentem isoladas, inseguras, duvidando de si mesmas, mesmo depois de terminar a relação? Quantas continuam sendo controladas pelo medo, pela dúvida, pela culpa silenciosa que o abuso deixou? Essas perguntas me fizeram perceber que precisava criar algo que fosse um espaço seguro de acolhimento e transformação. Um lugar onde essas marcas pudessem ser vistas, compreendidas e ressignificadas. E foi assim que nasceu a ideia de um grupo terapêutico exclusivo para mulheres. Um espaço pensado para olhar juntas
para essas cicatrizes invisíveis e transformar a dor em força, medo em consciência e insegurança em liberdade emocional. Mas por que um grupo, Vivi? Porque o que acontece quando estamos sozinhas é que as marcas invisíveis parecem crescer, se multiplicar, a culpa, a dúvida, a insegurança, tudo se amplifica dentro da nossa própria mente, porque não há ninguém para refletir de volta, para acolher, para validar. No grupo, cada mulher se torna não apenas participante, mas testemunha da história da outra, um espelho seguro que devolve compreensão em vez de julgamento. É ali que as vozes internas, que um dia as diminuíram, começa a perder força, porque passa a se ouvir, passa a ser ouvida, reconhecendo e nomeando o que antes era silencioso. E é nesse grupo que vamos identificar os traumas envolvidos, reconhecendo padrões e gatilhos que ficaram escondidos, reconhecendo os impactos do trauma, entendendo como eles afetam a autoestima, a confiança e a forma de se relacionar, resgatando essa autoestima e segurança emocional, aprendendo a se valorizar e a se acolher e, principalmente, estabelecendo limites saudáveis, se reconhecendo dentro das relações, aprendendo a se proteger sem culpa e com consciência. As vagas serão limitadas justamente para garantir intimidade e acolhimento, para que cada mulher possa se sentir segura para se abrir e se transformar. Esse grupo é para quem está pronta para olhar de frente para suas marcas invisíveis e transformar a dor em força. É um convite para deixar o passado ter voz, mas não controle. Para aprender a respirar sem medo, a confiar sem receio e a se permitir viver plenamente. Se você sente que essas cicatrizes silenciosas ainda influenciam suas decisões, suas relações e a forma como se enxerga, esse é o momento de agir. Não precisa mais carregar isso sozinha. No grupo você encontrará acolhimento, compreensão e ferramentas práticas para ressignificar sua história e se reconectar com quem você realmente é. Porque cura não é apagar o passado, mas aprender com ele e usar sua experiência para se fortalecer, se proteger e se valorizar. Se você quer fazer parte desse espaço seguro e transformador, as inscrições estão abertas, mas as vagas, como mencionei, são limitadas, para garantir que cada mulher seja vista, ouvida e apoiada durante toda a jornada. Fala comigo que eu te explico como funciona tudo. Lembra da carta que eu li há pouco tempo? O que acontece com a pessoa da carta é muito comum. Mesmo depois de terminar o relacionamento abusivo, ela ainda sente o peso das palavras, do controle e das dúvidas que foram implantadas na sua mente. Ela hesita, desconfia de si mesma e dos outros e carrega um medo silencioso que a impede de se entregar à vida. Essas marcas invisíveis não desaparecem com o fim do relacionamento. Elas estão ali, moldando comportamentos, pensamentos e emoções. Mas há um caminho de libertação. O primeiro passo é reconhecer que essas cicatrizes existem e que não são culpa dela. A partir daí, é possível começar a resgatar a própria autoestima e confiança, passo a passo em experiências seguras, acolhidas e conscientes. Cada gesto de autocuidado, cada decisão tomada sem medo, cada limite estabelecido é um tijolo na reconstrução de sua força interior. Então, para a pessoa da carta e para todos que escutam este episódio, a mensagem é: você pode viver além dessas marcas. Você pode aprender com elas, transformá-las em força e consciência e se permitir reconectar com a vida e com as pessoas de maneira segura e saudável.
Se hoje você se identificou com essa história, saiba que não precisa enfrentar isso sozinha. Há caminhos. Obrigada por escutar mais um episódio do Dominando as Suas Emoções. Cuide de si, reconheça suas marcas, acolha seus sentimentos e, acima de tudo, permita-se transformar dor em aprendizado, medo em consciência e cicatrizes invisíveis em força. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, respire, se permita sentir e comece a escrever um novo capítulo da sua história. E se quiser falar comigo, estou lá no meu perfil do Instagram, Vivi Bantim. Não esquece de compartilhar com alguém que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. Toda segunda-feira tem episódio novo no seu play favorito e no meu canal do YouTube, Podcast Dominando Suas Emoções. Se ainda não me acompanha por lá, aproveita para seguir e me ajudar a fazer esse conteúdo tão profundo alcançar mais pessoas. Cuide bem de quem você escolhe ser todos os dias. Lembre-se, você está na central de controle da sua divertida mente. Até lá!